Olá, equipe de Gaave. Nessa videoaula, vamos falar sobre as coordenadas esféricas. Vamos nessa? Na última videoaula, a gente viu uma extensão das coordenadas polares, que é utilizada no plano, para o espaço. A gente viu na última videoaula, as coordenadas cilíndricas. Então, um ponto do espaço que tem coordenadas cartesianas x, y, z, vai ter coordenadas cilíndricas dadas por r, θ e z. Basicamente, então, aqui a gente tem coordenadas cilíndricas, coordenadas cilíndricas. Basicamente, então, a gente tem que um ponto representado por um número real, por um ângulo e por outro número real, ou seja, por dois números reais e um ângulo. Agora, pessoal, a gente vai ver uma segunda alternativa às coordenadas retangulares, nesse caso, as coordenadas esféricas. Um ponto no espaço ele é localizado da seguinte forma nas coordenadas esféricas. Passe-se pelo ponto P uma reta paralela ao eixo Z. Então, está aqui o ponto P e vou traçar essa reta paralela ao eixo Z. Bom, essa reta vai tocar o plano XY num ponto P'. Então, está aqui o ponto P e vamos ter aqui o ponto P', que pertence ao plano XY. As coordenadas esféricas desse ponto P são a distância de P à origem, R. Então, nesse caso, o R está aqui, olha. Diferentemente das coordenadas cilíndricas. Nas coordenadas cilíndricas, o R estava aqui embaixo, pessoal, não nessa diagonal. Então, agora o R é a distância de P à origem, e não a distância de P' à origem. E vamos considerar também o ângulo φ entre os vetores OP e K. Então, pessoal, olha só, aqui a gente vai ter o ângulo φ. Vou fazer de vermelho aqui, o ângulo φ. E também vamos ter a segunda coordenada polar de P', o θ. Ou seja, vamos considerar o ângulo φ que é formado entre o vetor OP e K, e vamos considerar também o ângulo θ, que é formado pelo segmento OP' e o eixo X. Tá joia? Bom, então, pessoal, a gente tem que R, φ e θ são as coordenadas esféricas do ponto P. Bom, os valores de x, y e z, φ, r e θ se relacionam por essas equações. Olha só, a gente tem que x é igual a r seno φ cosseno de θ, y é igual a r seno φ seno de θ, e, por sua vez, z é igual a r cosseno de φ. Então, olha só, x, r seno φ cosseno de θ, y, r seno φ seno θ, e z, r cosseno de φ. Além disso, o valor de r é dado por essa diagonal de um paralelepípedo, correto? Ou seja, r vale raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Não confundam esse valor de r com o valor de r das coordenadas cilíndricas, são diferentes, correto? A tangente de φ é dada por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por z, sempre que z for diferente de zero, φ for igual a π sobre 2, se z for zero. Bom, aliás, φ é igual a π sobre 2 se z for zero. Além disso, o cosseno de θ é dado por x sobre raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, e seno de θ é igual a y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Lógico, sempre que x e y forem simultaneamente diferentes de zero. Bom, basicamente, então, pessoal, o que a gente vai utilizar é esse conjunto de relações aqui para fazer as conversões de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas e vice-versa. Vamos, então, aos nossos exemplos. Encontrar uma equação em coordenadas esféricas
da superfície cuja equação em coordenadas cartesianas é dada por x² mais y² mais z² igual a 9z. Bom, então, vou colar aqui a nossa tabela de relações e é isso que eu vou utilizar como referência. Bom, x² mais y² mais z². Primeira coisa, vamos observar que r é igual a raiz quadrada de x² mais z². Isso significa, pessoal, que x² mais y² mais z² vale r², ou seja, eu posso aqui elevar os dois lados ao quadrado, tá vendo? Então, a gente tem aqui que r² é igual a 9 que multiplica z, ou seja, 9r cosseno de φ. Pronto, olha, posso dividir os dois lados da igualdade por r e vamos ter r igual a 9 cosseno de φ. Pronto, olha, essa aqui então é a equação em coordenadas esféricas dessa superfície. Bom, não vou fazer essas contas não, mas se vocês fizerem, vocês vão ver que a superfície representa um hiperboloide centrado fora da origem. Observem, olha só como ficou mais simples, né, a equação desse hiperboloide. Mais um exemplo. x² mais y² igual a 9. Mais uma vez, vou utilizar, né, a nossa tabela de transformação, né, em coordenadas retangulares para coordenadas, né, esféricas. Vamos então substituir, né, os valores de x e de y nessa equação. A gente tem que x é igual a r seno φ cosseno de φ. Então vamos ter aqui então r² seno de φ² cosseno ao quadrado de θ mais y, né, ao quadrado, ou seja, mais r² seno de φ² mais seno de θ ao quadrado, tudo isso igual a 9. Bom, agora a gente tem r² aqui, seno ao quadrado de φ também. Vou colocar r² seno ao quadrado de φ em evidência. E aí, vamos ter aqui cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, tudo isso igual a 9. Bom, essa aqui é a relação fundamental da trigonometria, né, que vale 1. Então, vamos ter então r² seno ao quadrado de φ igual a 9. Pronto, olha só. Se a gente lembrar, isso aqui é a equação de uma superfície, né, cilíndrica circular ao longo do eixo z, que vai ter equação então em coordenadas esféricas dada por r² seno ao quadrado de φ igual a 9. E chegamos, né, ao que foi pedido. Bom, vamos encontrar agora uma equação em coordenadas cartesianas da superfície cuja equação em coordenadas esféricas é dada por, nesse caso, r igual a 2 vezes tangente de θ. Então, ou seja, vamos fazer agora o caminho contrário, correto? Vou pegar aqui a nossa tabela de relações e vamos lá. Bom, a gente tem r igual a 2 tangente de θ. Vamos observar que r é igual a raiz quadrada, né, de x² mais y² sobre z². Então, vamos lá. Raiz quadrada de x² mais y² mais z² igual a 2 vezes tangente de θ. Tangente de θ é o mesmo que seno de θ sobre o cosseno de θ. Bom, isso nos dá que raiz quadrada, né, de x² y² mais z² é igual a seno de θ, ou seja, y dividido por
raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso dividido por cosseno de θ, que é x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, voltando isso para cima aqui, né? A gente vai ter aqui, então, o seguinte, pessoal. Que essa parte aqui, vou apagar aqui, né? Essa parte aqui cancela com essa raiz. E vamos ter, então, que raiz de x ao quadrado... esqueci do 2 multiplicando, né? Vou apagar mais um pouquinho aqui. Pronto. Raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vou escrever melhor, que tá muito feio. Desculpa. A gente tem o seguinte, olha. Raiz, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 2 vezes y sobre x. Elevando os dois lados da igualdade ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, olha, que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a 4 que multiplica y ao quadrado sobre x ao quadrado. Posso multiplicar cruzado aqui e a gente vai ter então que a equação procurada é dada por x ao quadrado que multiplica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso igual a 4y ao quadrado. Não é a equação de uma superfície que a gente conhece, né? Mas é a equação em coordenadas retangulares da superfície que tem equação em coordenadas esféricas dada por r igual a 2 vezes tangente de θ. Mais um exemplo também agora, né, dessa parte, dessa volta, né? Pegar aqui nossa tabela de relações e temos aqui, olha, φ igual a π sobre 4. Bom, vamos olhar aqui o que tem de mais parecido com isso. A gente tem aqui uma tangente de φ, que a gente pode utilizar. Temos aqui também um cosseno de φ. Então, podemos escolher qualquer um desses, correto? Bom, a gente tem aqui o seguinte, pessoal. Vamos aplicar, né, por exemplo, aqui a tangente de φ. Aplicar a tangente dos dois lados, na verdade, né? E aí vamos ter tangente, se φ é igual a π sobre 4, então a gente tem que a tangente de φ, vou usar até a mesma notação, tan, né? Tangente de φ é igual a tangente de π sobre 4. Π sobre 4 é 45 graus e a tangente vale 1. Ou seja, a gente tem que a tangente de φ é igual a 1. Bom, mas vamos lá. Tangente de φ é raiz quadrada, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre z. Então, vamos colocar substituindo aqui então, né? Olha só. Vou usar agora essa relação aqui, olha. Então, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre z vai ser igual a tangente de π sobre 4, que vale 1. Ou seja, multiplicando cruzado aqui, né? A gente vai ter então que z é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ah, professor, posso levar os dois lados ao quadrado? Posso. Só lembrando que neste caso aqui, a gente tem que o z é maior do que 0, correto? Porque eu fiz essa divisão, tá vendo? Olha só. Então, quando a gente faz isso, a gente tem então que z ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembrando que z é maior do que 0 nesse caso. Para finalizar nosso estudo então de equações esféricas, vamos estudar agora as equações paramétricas de superfícies. Então vamos pensar o seguinte, olha, seja f de x, y, z igual a 0, a equação de uma superfície S em coordenadas retangulares. Sejam também x, y e z funções de um par de variáveis S e t numa região R do plano, ou seja, vamos pegar que x é uma função de ST, y também é uma função g de ST e z é uma função h de ST.
para todo ST nessa região R. Se para todo ST nessa região R, os valores de x, y e z determinados pelas equações 2 satisfazem a equação 1, então as equações 2 são chamadas equações paramétricas, né, da superfície S. Análogo que a gente fez, né, para equações paramétricas, né, de curvas utilizando coordenadas polares. As variáveis independentes ST são os parâmetros, tá joia, pessoal? Assim como a gente fez lá com equações paramétricas do plano, equações paramétricas da reta, a gente também, então, vai fazer agora para encontrar agora, né, equações paramétricas para superfícies. Dizemos também que essas equações 2 formam, né, uma representação paramétrica da superfície S. Essas equações paramétricas são muito utilizadas em computadores, né, para a construção de gráficos de superfície. Exemplos, então, olha, a esfera de equação x² mais y² mais z² igual a ao quadrado pode ser representada parametricamente pelas equações x igual a seno de s cosseno de t, y igual a seno de s seno de t e z igual a que multiplica cosseno de s para todo s de 0 a π e para todo t de 0 a 2π. Bom, para a gente verificar que de fato esse conjunto aqui de equações são equações paramétricas dessa esfera, a gente pode substituir então, né, o valor de x nas equações 4 na equação 3. Olha só, se eu tenho x² mais y² mais z², fazendo as devidas substituições, a gente vai ter então a² seno ao quadrado de s vezes cosseno ao quadrado de t, depois mais y², né? Ou seja, mais a ao quadrado seno ao quadrado de s seno ao quadrado de t, por último, né, mais z², ou seja, mais a ao quadrado cosseno ao quadrado de s. Bom, isso aqui, pessoal, é igual a, primeiro, eu vou colocar a ao quadrado em evidência. Então, a gente vai ter o seguinte, olha, a ao quadrado, ou melhor, vou colocar a ao quadrado seno ao quadrado de s, porque aparece aqui, tá vendo? Olha, a ao quadrado seno ao quadrado de s, a ao quadrado seno ao quadrado de s. Colocando a ao quadrado, então, seno ao quadrado de s em evidência, a gente vai ter, então, multiplicando por cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Somá-los de novo, né, com a ao quadrado cosseno ao quadrado de s. Acontece, como a gente acabou de ver, já viu, né, não acabou de ver, que isso aqui, olha, é a igualdade, a relação fundamental da trigonometria, que vale 1. Então, o que vai sobrar aqui é exatamente a ao quadrado seno ao quadrado de s, que multiplica 1. Somado de novo com a ao quadrado cosseno ao quadrado de s. Bom, agora eu vou colocar o a ao quadrado em evidência. E vamos ter aqui o seguinte, olha só. A ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de s, mais cosseno ao quadrado de s. Bom, que novamente, isso aqui vale quanto? Vale 1. Ou seja, isso aqui tudo é igual a ao quadrado. O que a gente acabou de mostrar? Que esse conjunto de equações 4 satisfazem a equação 3. Então, essas equações 4 aqui são equações paramétricas dessa superfície, né? Nesse caso, uma esfera de raio A. Tá joia? Bom, outros exemplos, olha só. O elipsoide de equação x² sobre a ao quadrado mais y² sobre a ao quadrado mais z² sobre c² igual a 1 pode ser representado parametricamente pelas equações x igual a seno de s vezes cosseno de t, y igual a b seno de s seno de t e z igual a c cosseno de s. Pronto, olha, temos aqui então, né, as equações paramétricas desse elipsoide.
que vocês podem conferir substituindo, que vai dar, né, o mesmo resultado, que vai satisfazer, né, essas equações 5, né, as equações 6. Mais um exemplo, olha só, o hiperboloide de uma folha de equação x² sobre a² mais y² sobre a² menos z² sobre c² igual a 1. Ela pode ser representada parametricamente pelas equações x igual a secante de s cosseno de t, y igual a b secante de s seno de t e z igual a c tangente de s. Vamos verificar essa? Olha só, vou subir aqui então. Antes de verificar essa, eu vou só fazer aqui um adendo e vamos lembrar o seguinte, olha, a gente tem que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vale 1 para todo ângulo θ, correto? Se eu divido todo mundo aqui por cosseno ao quadrado de θ, olha só, cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, vamos lembrar que 1 sobre cosseno é a secante, correto? O que a gente vai ter aqui é que tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Ou, o que eu mais quero utilizar aqui é que secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ vale 1. Então, essa relação eu vou utilizar nessa demonstração, correto? Vamos lá então, olha, a gente quer x² não é isso? Sobre a² mais y² sobre b² menos z² sobre c². Temos que substituir essas relações aqui e verificar que o resultado vai dar 1, correto? Vamos lá? Olha só, x², ou seja, a² secante ao quadrado de s vezes cosseno ao quadrado de t, tudo isso, né, dividido por a², depois somado com y², ou seja, b² secante ao quadrado de s seno ao quadrado de t, dividido, né, por b², por último, né, menos z², ou seja, menos c² tangente, eu vou escrever o tangente com TG, que eu acho mais simples, ao quadrado de s sobre c². Bom, isso aqui tudo vai ser igual a, podemos cancelar os a² aqui, o b² aqui, o c², e vai sobrar o seguinte, olha, aqui a gente vai ter secante ao quadrado de s, e aqui também tem o secante ao quadrado de s. Então, eu vou colocar secante ao quadrado de s como um fator comum. Secante ao quadrado de s, que multiplica cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, menos, né, tangente ao quadrado de s. Bom, como a gente já viu, isso aqui, né, vale 1. E o que vai sobrar aqui, então, é exatamente secante ao quadrado de s menos a tangente ao quadrado de s, que a gente, como eu já disse no início, vale 1. Como a gente queria demonstrar, então, né? C que é D, como queríamos demonstrar. Logo, de fato, esse conjunto de equações 8 formam, né, um conjunto de equações paramétricas para esse hiperboloide de uma folha. Bom, outro exemplo aqui, olha. O paraboloide elíptico de equação z igual a x² sobre a² mais y² sobre a² pode ser representado parametricamente pelas equações x igual a s cosseno de t, y igual a bs seno de t e z igual a s². Vamos verificar? Olha só, a gente quer mostrar então que x² sobre a² mais y² sobre b², quando substituir aqui, deve ser igual a z, correto? Olha só, aqui a gente tem, então, substituindo a², s², cosseno ao quadrado de t, dividido, né, pelo a², só substituir o valor de x, correto? Depois,
Vou substituir o valor de y nessa equação, que é b ao quadrado, s ao quadrado, seno ao quadrado de t. Tudo isso dividido por b ao quadrado. Bom, isso aqui, pessoal, simplifico o a ao quadrado aqui, o b ao quadrado aqui, e vou colocar o s ao quadrado em evidência. Olha só, fator comum de novo. Tá joia? E vamos ter, então, s ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t, tá vendo? Que a gente já sabe que vale 1. Então, isso aqui tudo é exatamente igual a s ao quadrado. Bom, mas olha só, s ao quadrado é z. Então, isso aqui é igual a z. Como a gente queria demonstrar, tá vendo? Fazendo essas devidas substituições, a gente vai chegar numa igualdade. Tá joia? Vamos chegar exatamente nessa equação. Portanto, né, a gente tem que esse conjunto de equação aqui formam, né, um conjunto de equações paramétricas para esse paraboloide elíptico dado. Tá joia? Bom, vamos agora, então, determinar equações paramétricas de algumas curvas. Para isso, pessoal, a gente vai utilizar aquelas relações, né, que eu já mencionei. Vamos usar o seguinte, olha, vamos usar que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ vale 1. E vamos utilizar também que secante ao quadrado de θ menos tangente ao quadrado de θ vale 1. Não é o único caminho, correto? É um caminho que eu gosto de utilizar e que funciona. Para isso, pessoal, eu vou aqui, olha, fazer o seguinte. Eu vou reescrever essa equação de uma forma um pouco mais simples, olha só. Eu vou escrever ela como y ao quadrado menos, y ao quadrado sobre b ao quadrado, né? Que multiplica menos depois, né? X ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Só reescrever essa equação de uma maneira diferente. Agora, vamos pegar valores para x, y e z. Olha só, o x, quando eu levo ao quadrado, eu vou dividir por a ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui um a para cancelar com esse a depois. O mesmo com o y e o mesmo com o z. Só que com o y eu coloco o b, porque vai dividir por b, e o z vamos dividir por c. Agora, vamos pensar aqui o seguinte, pessoal. Aqui dentro, olha, vai ter x ao quadrado mais z ao quadrado. Não seria interessante que isso aqui fosse, entre aspas, 1 lá na frente? Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar esse cara e vou colocar aqui um seno e um cosseno. Um seno em x e um cosseno em z. Pode ser o contrário, tanto faz, correto? Não é único esse caminho. Então, eu vou pegar aqui, olha. No x eu coloco o seno de t. E no z vou colocar um cosseno de t. Agora é o seguinte, olha. Esse cara depois vai ter que simplificar com esse y ao quadrado, correto? Bom, aqui não tem um menos. E olhando aqui essa relação, o que tem menos é o secante e tangente. Então, olha só, no y eu vou colocar o secante de s agora, né, de uma outra variável. E aqui vai ter que aparecer quem? A tangente. Então, vai ser, a tangente vai ter que aparecer tanto no x quanto no z. Então, vai ficar tangente de s, e aqui vai ficar o quê? No z também a tangente de s. E claro, né, que t vai pertencer ao intervalo de 0 a 2π, o mesmo com s, pertencendo ao intervalo de 0 a 2π. Bom, e é claro que a gente vai verificar agora se o que a gente fez está correto, beleza? Vamos lá então, olha só, verificando. Vou pegar a nossa equação então, que é y ao quadrado sobre b ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado,
que vai ser igual a... Vou subir aqui um pouco, né? O x é o mesmo que... Perdão, agora é y primeiro, né? O y é igual a b ao quadrado, como está ao quadrado, né? Secante ao quadrado de s dividido por b ao quadrado. Depois, menos, né? X ao quadrado, ou seja, a ao quadrado seno ao quadrado de t tangente ao quadrado de s, dividido, né, por a ao quadrado. Depois, mais o z ao quadrado, ou seja, mais c ao quadrado cosseno ao quadrado de t tangente ao quadrado de s, dividido por c ao quadrado. Bom, isso tudo vai ser igual a, vai cancelar esse b ao quadrado, vai ficar então simplesmente secante ao quadrado de s, menos, aqui vai ficar, cancela esse a ao quadrado, cancela esse c ao quadrado também. E observe que a gente tem aqui um fator comum, que é quem? O tangente ao quadrado, tá vendo? Que eu vou colocar em evidência. Então, vou só substituir aqui esse parêntese por uma chave, para ficar bonitinho, né? E vamos ter então o quê? Tangente ao quadrado de s, que multiplica seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t. Fecha chaves. Bom, a gente sabe que esse cara aqui vale 1, não é isso? Essa soma seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t. Então, isso vai ser igual a secante ao quadrado de s menos a tangente ao quadrado de s, que multiplica 1, ou seja, tangente ao quadrado de s, que a gente já viu, né? Olha só, lembrando aqui em cima, né? Que eu já coloquei, que vale 1. Então, aqui vale 1. E acabamos, né, de verificar que está ok. Então, esse conjunto de equações aqui, de fato, é um conjunto de equações paramétricas para essa superfície, né, em R3. Tá joia? Mais um exemplo. Olha só, z igual a menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Novamente, vou escrever isso aqui um pouco diferente, olha só. Vou escrever ela como z, ou melhor, y ao quadrado sobre b ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado igual a z. Bom, primeiro, aqui a gente tem uma diferença, tá vendo? Olhando lá ao que a gente está acostumado a escrever, onde que aparece a diferença? Olha só, vou copiar para lá, inclusive. Ctrl C. Então, tá aqui, Ctrl V, tá vendo? Qual que é mais interessante a gente usar? Seno ao quadrado, seno e cosseno ou secante e tangente? Bom, como é diferença, vou usar quem? A secante. Então, vamos lá. X, Y, Z. Vou usar a secante onde? Vou usar a secante em Y. Vamos lá. Secante de T. E a tangente onde? Em X. Então, aqui a tangente de T. Bom, mas o Y também tem um B ao quadrado. Então, tem que multiplicar o Y por B e o X por A, para cancelar depois. Além disso, pessoal, quando eu fizer essa multiplicação, vai ter que ser igual a um valor de Z. Bom, então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou multiplicar aqui tudo aqui por S, aqui por S, e aqui vai aparecer exatamente quem? Por exemplo, S ao quadrado, tá vendo? Porque eu vou levar ao quadrado. Bom, olha só. Vamos verificar, então, agora, se de fato, né, essas equações, né, serão equações paramétricas para essa superfície. Lembrando aqui, claro, né, que o T vai pertencer de 0 a 2π, mas como, né, eu estou dividindo, pegando secante, então, na verdade, a secante não pode ser 0, né? O cosseno não pode ser 0. Então, temos que pegar t diferente de π sobre 2, perdão, diferente de π sobre 2 e t diferente, né, de 3π sobre 2.
Vamos verificar então se está certo agora? Olha só, verificando. Vamos lá? Então a gente tem y ao quadrado, né? Vou fazer de vez mesmo, né? Y ao quadrado sobre b ao quadrado menos x ao quadrado sobre a ao quadrado. Isso tudo tem que ser igual a z, correto? Vou levantar aqui então. E a gente vai ter o seguinte, olha, y ao quadrado sobre b ao quadrado, ou seja, b ao quadrado secante, né, ao quadrado de t, depois vezes s ao quadrado, dividido por b ao quadrado, depois menos x ao quadrado, que é a ao quadrado, tangente ao quadrado de t, que multiplica s ao quadrado, né, tudo isso sobre a ao quadrado. Bom, aqui vai cancelar esse b ao quadrado e esse a ao quadrado também. Observem que a gente tem aqui agora o s ao quadrado dos dois termos, tá vendo? Olha? Ou seja, um fator comum. Então, o que a gente vai ter aqui é exatamente o quê? S ao quadrado, que multiplica secante ao quadrado de t, menos tangente ao quadrado de t. Bom, secante ao quadrado de t menos tangente ao quadrado de t, a gente sabe, né, que vale 1. Então, isso aqui tudo vale quem? S ao quadrado. Ah, mas S ao quadrado é quem? É o z. Pronto, pessoal. Acabamos de ter aqui, então, um conjunto de equações paramétricas, né, para essa superfície aqui, olha. Tá ok? Então, a gente verificou e deu certo. Tá joia? Bom, nosso último exemplo, então, sobre essa parte. Olha, aqui a gente tem a equação z ao quadrado igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Já peguei aqui a nossa tabelinha referência, né? Mas agora, como é mais, eu vou usar seno e cosseno. Olha só que interessante. Então, essa equação é equivalente a x ao quadrado sobre a ao quadrado, né? Mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a z ao quadrado. Então, vamos pegar aqui x, y, fazer mais espaço aqui, y e z. Primeiro passo, o x eu vou levar ao quadrado e dividir por a, então eu vou pegar um a multiplicando, analogamente com o b. O z está sozinho, então aqui vai ficar 1. Agora, como é mais, vou pegar um seno e um cosseno. Vou colocar o seno de t aqui em x, olha só, mais, tá vendo? E o cosseno em y. Pronto. Bom, olha só, isso aqui tudo eu vou elevar ao quadrado e vai ter que dar quem? Igual a z ao quadrado. Então, sei lá, vou pegar o z igual a s, por exemplo, e cada um deles vou multiplicar por s. Então, aqui eu vou colocar aqui s vezes a, s vezes b. Tá joia? Bom, vou pegar aqui então, vou só parar aqui um instante, o t vai pertencer, né, ao intervalo de 0 a 2π. Pronto, olha, aqui estão, né, um conjunto de equações paramétricas para essa superfície. Vamos verificar? Olha só, verificando então mais uma vez. Pronto, olha só. X ao quadrado sobre a ao quadrado, né, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a, substituindo, né, s ao quadrado seno ao quadrado de t sobre a ao quadrado. Agora substitui o y, que é s ao quadrado, b ao quadrado, cosseno ao quadrado de t sobre b ao quadrado, que vale, cancela esse s ao quadrado com ao quadrado, b ao quadrado com b ao quadrado. Bom, vou colocar aqui agora em evidência o s ao quadrado, olha só, fator comum. Olha o s ao quadrado aqui. Então, é igual a s ao quadrado, que multiplica seno ao quadrado de t, mais cosseno ao quadrado de t. Bom, mas a gente já sabe que seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t vale 1.
Então, isso vale exatamente S ao quadrado. Bom, S ao quadrado é igual, na verdade, a quem? A Z ao quadrado. Por quê? Porque o S é igual a Z. Então, está ok. Pronto, pessoal. Com esse exemplo, então, a gente finaliza a nossa videoaula sobre coordenadas esféricas, né, e equações paramétricas de superfície.